superficial e não em sono. Ele está deficiente de sono profundo, que normalmente é alternado com sono de movimentos rápidos dos olhos. Se o paciente está com sono de má qualidade e ele está apertando, rangindo os dentes, isso é um sinal de que ele pode estar com problemas de ansiedade. Então, no diagnóstico, quando um paciente aparece com bruxismo, a gente precisa acender a luz amarela, quando não a luz vermelha, para que a gente peça ajuda a outros profissionais para tratar desse paciente, visto que esse paciente ele, ele precisa de uma tutoria muitas vezes, e não só de medicamento, né? Na maioria das vezes o ideal é que não tome medicamento para dormir, mas ele precisa de uma tutoria para ter um sono de melhor qualidade. Então eu digo sempre para vocês, a presença de luz artificial, né? Então nós estamos aqui na frente do computador, todo mundo, ou do celular. O ideal é que 1 hora antes de dormir, nós desliguemos qualquer luz artificial para que não tenhamos a deficiência de produção de melatonina. Então, que a glândula pineal não consiga produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, a gente tem duas maneiras de dormir. A gente pode dormir de cansado. Então, aos que bebem, aquele sono de ressaca, que você dorme a noite toda, né? E no outro dia você acorda cansado. Esse sono não é. A pessoa não entra em sono profundo. Então, ele não descansa de verdade. E esse sono profundo é conhecido como sono da vida. Hoje eu atendi um paciente completamente travado, tanto da coluna como a boca, não conseguia com trismo, e o lado esquerdo do rosto dele com edema, bem volumoso, o lado esquerdo do rosto. E o paciente não conseguia nem falar direito, completamente travado. Adianta fazer equilíbrio num paciente em fase aguda como esse? Sim ou não? Não. Na minha opinião, não. Não adianta. Então, o que é que você tem que fazer com esse paciente para que você comece a fazer um diagnóstico noutra sessão? Medicar. Primeira Dava coisa, fazer analgésico, anti-inflamatório associado a um relaxar. relaxamento muscular. Então, nesse momento, não é hora de fazer diagnóstico, tá? É momento de tirar o paciente do quadro agudo para imediatamente depois a gente começar com o diagnóstico oclusal, antes de iniciar qualquer tratamento restaurador, reabilitador. Então, iniciar com o diagnóstico oclusal, mas só depois de tirar o paciente da fase aguda, tá? E é isso que eu fiz. Eu mediquei o paciente para na semana que vem dar continuidade ao diagnóstico. Mas a quantidade de pacientes que eu tenho recebido com desvios e com quadros agudos de dor, de fratura de dente, destruição de restauração, é muito grande nesse período agora. E você, se é verdade que a parafunção é um sinal de que algo está errado, então imagine a qualidade de sono desses pacientes como deve estar, né? As pessoas estão completamente descontroladas nesse momento de reclusão, ficando na televisão até de madrugada, com o ciclo, o relógio biológico completamente desregulado. Isso tudo reflete na má qualidade de sono, tá? E quando reflete nessa má qualidade de sono, a gente tem alterações metabólicas que a longo prazo vão refletir em pressão alta e diabetes, a alteração de
de taxas como colesterol, triglicerídeos. Por quê? Porque desregula o ciclo, o relógio biológico e você começa, por ansiedade, a ingerir alimentos que não devia, a ficar mais sedentário, a ficar irritado, com sono durante o dia. Então, percebam que, do ponto de vista oclusal, muitas vezes, o primeiro sinal que aparece de que a coisa está toda errada é no dentista, quando começa a aparecer sinais de parafunção. Será que adianta a gente equilibrar esse paciente, deixar ele totalmente reabilitado se ele não mudar o estilo de vida dele? Será que ele não vai voltar logo, logo a ter problemas e culpar a gente? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Então a gente precisa ter bastante cuidado, porque esse paciente muitas vezes não quer mudar. Só que a gente precisa dizer para ele o que é que ele tem que fazer para mudar e acordar ele para. Não adianta dar só o remédio para baixar a febre, não, né? Tem que dizer para ele o que ele tem ou por onde ele ir descobrir o que ele tem. Nós não confeccionamos dentes, nós reabilitamos, nós tratamos pessoas, né? Então, se é verdade que o objetivo da odontologia é a promoção de saúde, então é tratar os pacientes que estão doentes, para que eles consigam a cura, né? Então a gente tem que entender esses pacientes no todo e não somente nos dentes, né? Não somente na boca, não somente no sistema estomatognático. A gente precisa orientar esses pacientes a que procurem outro tipo de tutoria, como nutricionista, desde um médico clínico até um nutricionista, ou um fisioterapeuta para ajudar no caso de problemas posturais, ou um endocrinologista, às vezes um psicólogo ou um psiquiatra. Então, é papel nosso encaminhar esse paciente, uma vez que a gente identifica esse problema, essa dificuldade no nosso consultório. Então, a função do reabilitador oral, ela não é puramente técnica. O reabilitador oral é o engenheiro e o arquiteto que vai resolver o problema daquele prédio, daquela casa ou daquela ponte que muitas vezes está caindo, certo? E não muitas vezes não são problemas simples de resolver, tá? Tem pacientes que não querem mudar e esses pacientes a gente precisa às vezes ser um pouquinho mais duro com eles, certo? Senão a gente vai casar com o paciente, ele vai morar no nosso consultório o resto da vida. Foi claro? Sim, sim, foi. Então, os que têm um pouquinho mais de experiência, né, Paulinho, sabem que tem pacientes que praticamente não desaparecem do consultório da gente nunca. E não é porque nosso trabalho foi mal feito, é porque são problemas que não cabem exclusivamente ao dentista tratar, né? Só que o dentista nunca falou para ele, ó, ou você cuida nisso, ou eu não vou pôr a mão, porque vai acontecer isso, 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 isso na sequência, tá? Então, falar um pouquinho aqui de oclusão, entrar no assunto realmente da aula, e a partir da semana que vem eu começo a introduzir, eu vou começar a fazer perguntas nos casos que vocês vão ver aqui, para a gente ver se vocês estão enxergando, se a gente está falando a mesma língua, tá? Então, como que esse tão famoso professor e reabilitador tratou os casos, e, e, e o que é que a gente tem de visão que facilitaria um pouco esse trabalho para a gente chegar no resultado final. Então vamos lá, vou compartilhar a minha tela. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aí? Não. Está compartilhado aí? Não, No não meu, a apareceu de não. Dani está na metade e metade é sua. Ai, ai, ai. Como é? A minha é o quê?
No seu eu estou vendo o Fábio, no meu, né? Eu estou vendo o Fábio e você. Eu também. Agora. Agora vai compartilhar. Viram agora? Isso. Tava mais bonito vendo o Dani, tá? Ah, fofinho! Essa é uma figura. Vocês estão vendo a tela aí, gente? Sim. Muito bem. Então, voltando ao assunto do espaço funcional livre, nas situações em que a gente precisa reabilitar o paciente e que há desgaste, a gente precisa levantar duas questões muito importantes. Se há ou não alteração na dimensão vertical, se a gente acredita em erupção passiva, né? Então, será que houve erupção? Existe uma teoria de que todos os casos onde houve. Eu pergunto a vocês, quero ver se vocês me escutam, se vocês acreditam que há erupção passiva. Se quando há desgaste dos dentes, se vocês acreditam que há uma compensação por extrusão ou por formação de osso que compensa essa dimensão vertical. Vocês acreditam nisso ou não? Eu acredito. Então você acha que quando existem situações em que os dentes desgastaram e que houve uma compensação de formação de osso. Então, para vocês, existem casos em que houve um desgaste de dente e houve uma compensação com formação óssea ou extrusão dos dentes. Vocês acreditam que isso é possível ou não? Acho que Eu acho que sim. Eu acho que ocorre isso aí, mas que em alguns casos a velocidade de desgaste pode ser muito maior, entendeu? E que isso não permita compensar. Certo. Não sei se estou certo assim nesse meu raciocínio. Por exemplo, um paciente que tem associa biocorrosão, por exemplo, com acidez, e com a fricção, né? Ele vai desgastar numa velocidade grande que não dá tempo da compensação chegar, né? Olha só, vamos então responder essa pergunta falando de tudo que a gente viu até agora. Então, na dentição mista, o que é que acontece? Eu começo a ter um desgaste da dentição decídua, facetas de desgaste, para estimular a erupção dos dentes permanentes, não é isso? Não foi isso que a gente viu? Foi. Então. Mas na dentição permanente, depois dos dentes erupcionados, pode sim haver extrusão e erupção passiva. Mas a gente não pode contar com isso, porque o nosso diagnóstico no equilíbrio postural e oclusal, ele vai nos dizer com muita precisão se houve ou não perda de dimensão vertical, visto que nós realizamos medidas faciais e nós confirmamos isso pelo acréscimo, pela adição de resina, reposicionamento do nosso paciente e diagnóstico fonético, estético e funcional. Ou seja, se houver uma compensação, a gente vai ter que primeiro observar se há desvio, se há perda de dimensão vertical pelas medidas faciais. Depois nós vamos confirmar pela funcionalidade. Então, será que o meu paciente mordeu a língua, mordeu a bochecha,
com os testes fonéticos também. Então, tem várias maneiras de confirmar se ele perdeu ou não a dimensão vertical. O que eu digo para vocês é que depois que você descobre o desvio, e há desvio em muitos casos, porque o próprio desgaste induz a uma diferença entre relação cêntrica e máxima intercuspidação, depois que a gente descobre os desvios, a maioria das possíveis extrusões, elas não são extrusões. Muitas vezes, aquele dente é a nossa referência de reposicionamento de todo o arco. Então, a gente não pode... nós fomos formados para acreditar que existe uma extrusão em todos os casos e que aquele dente está fora do plano oclusal ou está mal posicionado. Quando eu levo a minha boca, a minha mandíbula para um fechamento em relação cêntrica na dimensão vertical correta e que os meus caninos estão na posição que deveriam estar com o seu objetivo, que é estabilizar e centralizar, eu vou descobrir que muitas vezes esse dente que aparentemente estava instruído e fora do arco, ele é uma referência, ou às vezes um dos poucos dentes que estão no lugar correto. Antes, a gente metia a broca e fazia uma coroa nele, ou extraía esse dente, né? Porque não entendia que esse dente estava realmente na posição correta e que os outros é que tinham mudado ou desgastado ou alterado tridimensionalmente a sua posição no arco. Então, um caso muito clássico é do primeiro molar superior. Muitas vezes a gente pensa que ele está instruído e às vezes ele não está. Ele é nossa única referência. Por isso, eu repito copiosamente. A gente precisa descobrir primeiro se há desvio lateral. A gente precisa colocar o paciente na dimensão vertical correta e a gente precisa colocar o paciente em relação cêntrica. Vendo o posicionamento dos arcos nessa nova posição de equilíbrio, a gente vai poder decidir se esse dente realmente está mal posicionado e o que fazer com ele. Vocês entenderam isso, não? Sim. Sim. Então, durante a aula, se vocês não entenderem, vocês vão me perguntando, mas eu vou tocar nesse assunto, que é um assunto muito importante, porque muitos dentes até hoje foram destruídos em vão. Muitos dentes, e vocês vão ver isso nos planejamentos de vocês, que muitos dentes aparentemente deveriam ser desgastados e que muitos dentes foram desgastados e não deveriam ser desgastados. Certo? Então eu volto a dizer, sempre que você pensar em desgastar um dente natural, por mais que ele pareça fora de posição, volte para pensar se realmente não deveria ser adicionado outro dente para equilibrar esse paciente. Certo? Eu não culpo, porque eu fiz muito isso. Eu fui formado também para isso. Mas é uma mudança de paradigma quando você descobre o equilíbrio postural oclusal, porque você coloca o paciente no outro posicionamento. E muitas vezes a gente chega até a rir de alegria quando a gente vê que a gente deve aumentar vários dentes e não desgastar aquele. Tudo bem, gente? Só o fato de você devolver guia para o teu paciente, guia dos caninos, você já consegue ganhar espaço para trabalhar. E vocês vão perceber que o que vocês vão ter que acrescentar nos dentes, normalmente, na grande maioria dos casos, é o que o dente perdeu. Ô, Fábio, Fala. Pode perguntar, Daniela. Quando você faz o equilíbrio oclusal dos caninos, quantos dias depois você pode fazer para encher, para não ficar aquele dente de vampiro? Você pode
você tem que esperar vários dias para ele se acomodar, para você poder aumentar os incisivos inferiores? Ou já pode fazer tudo no mesmo Depende. momento? Depende do quadro postural e da quantidade de dor que esse paciente tem. Veja, é muito importante entender a função dos caninos. A função do canino é centralizar e estabilizar, certo? Certo. Ou seja, se ele centraliza, ele traz a minha mandíbula para a posição correta. Se ele estabiliza, toca os dois ao mesmo tempo, no final do fechamento. E esse final do fechamento tem que ser na dimensão vertical correta. E esse fechar tem que ser em relação cêntrica, ou seja, numa posição única. Muito bem, entendeu tudo isso? Entendi. Que nem sempre a gente vai na primeira sessão vai conseguir tudo isso. Isso. Né? Quando o desgaste é muito grande, Daniela, eu procuro concomitantemente aumentar os incisivos superiores, para que o paciente não se incomode tanto esteticamente, principalmente nas mulheres. Agora, nesse momento, está ótimo, porque todo mundo está usando máscara, né? Então eu aumento sem problema nenhum, porque o problema estético agora diminuiu, né? Eu estou brincando. Se a gente está tudo de cabelo branco. Eu não estou falando sério, não, viu, gente? Estou brincando, mas assim, eu procuro, então, aumentar, quando eu centralizo, eu procuro aumentar os dentes anteriores para que o paciente não se incomode esteticamente tanto, certo? Certo. Mas tem casos que eu não aumento. Eu pura e simplesmente recupero a posição. É muito importante para que esse canino consiga centralizar e estabilizar, que ele esteja super bem polido. Porque muitas vezes o paciente toca e desvia, e se não tiver polimento, uma rampa de deslize, a gente não vai conseguir que ele feche a boca na posição correta. Mas, como eu prometi que ia falar de casos clínicos, eu já vou começar a introduzir o conteúdo clínico. Como é que eu tenho certeza que eu estou na posição correta? Do ponto de vista radiográfico. Então, se o meu paciente tem desvio de plano oclusal, aparente de plano oclusal, ou seja, posicionamento de cabeça visto de perfil, eu vou pedir uma radiografia de perfil com análise de McNamara e eu vou falar dessa análise para vocês. Eu pretendo que vocês tenham aula para aprender como analisar essa radiografia, tá? Na prática. Se o meu paciente tem desvio lateral e eu quero analisar ele de frente, eu vou pedir uma frontal com análise de Ricketts. O que essa análise cefalométrica vai me dizer? Vai me dizer se eu coloquei esse paciente na posição correta, então eu posso pedir essa análise quando o paciente chega e depois que eu corrijo o desvio para ver se o meu paciente agora está realmente alinhado. E como que eu confirmo no final do meu tratamento? Eu normalmente peço, quando há desvio lateral, uma tomografia de boca fechada de ATM direita e esquerda, e eu vou analisar tanto a morfologia do meu côndilo, como o posicionamento dele na cavidade glenoide. Vocês acham que o côndilo do lado direito, ele tem um posicionamento diferente do côndilo do lado esquerdo? Ou seja, quando a boca está fechada, eu posso ter o côndilo direito e o esquerdo em posições diferentes dentro da cavidade glenoide? Sim ou não? Vocês entenderam a minha pergunta, não? Sim. Se o meu côndilo pode estar, o direito pode estar mais centralizado e o esquerdo mais distalizado, por exemplo. Vocês acham que isso é possível? Pode, não deve, mas pode. Não deve. Muito bem. Então, se não deve, é um sinal de que eu poderei ter um desvio naquele lado, entenderam? Porque o ideal é que o meu côndilo esteja centralizado quando o meu paciente estiver em relação cêntrica. Certo?
O que é que eu vou observar normalmente quando eu tenho desvio para um dos lados? É que o paciente só mastiga daquele lado do desvio. Então, o côndilo do lado do desvio normalmente vai estar achatado e o côndilo do lado oposto vai estar mais alongado e arredondado. Isso vai trazendo alterações. Vou trazer sempre para o equilíbrio postural e oclusal. Essa diferença de linha média quer dizer que esse paciente tem um desvio para a esquerda no fechamento? Sim ou não? Acho que sim. É. E o que é que lhe dá certeza que ele tem esse desvio ou não? Quando você olha essa imagem aqui. Tem Olha a uma outra. papila. Como? A papila. Sim, a papila é uma referência anatômica, mas o que é que lhe dá, acende a luz de que há um desvio para a esquerda nesse caso? A relação dos caninos. Isso. Mas qual a relação dos caninos? A gente vê muito paciente, eu vou mostrar para Falta de vocês, contato, né? que tem contato nesses caninos, mas tem um espaço entre os caninos do outro lado. Às vezes um desgaste no canino desse lado e os outros caninos intactos. Isso é um sinal clássico de que existe alguma interferência que levou a mandíbula dele a fechar do lado esquerdo. Tem uma outra coisa que eu queria falar para vocês e que eu não falei até hoje, porque é muita informação, mas quantas vezes mesmo eu falei para vocês que um adulto deglute por dia? E nessa teoria, o adulto, quando deglute, porque quando a gente deglute, a gente toca dentes, né? Então, quando a gente toca e há alguma interferência, a gente vai desviar ou vai anteriorizar, mas aquela interferência vai impedir que a relação cêntrica e a máxima intercuspidação coincidam. Nesse fechamento, nessa deglutição, quantas vezes por dia um adulto deglute em média? Vocês lembram? 2.000 e telelê. Então, em média, 2.500 vezes por dia. Aí eu pergunto para vocês, paciente... Mais de 1.000. 2.500 vezes. Entre 2.400 a 2.500 vezes por dia, em média, um adulto deglute. Certo? Isso é trabalho científico, está na literatura para quem quiser ver. Mas eu vou fazer uma outra pergunta. Vocês atendem pacientes ansiosos no consultório ou não? Principalmente homens. Sim. O que é que acontece quando o paciente é muito ansioso? Você vai fazer uma restauração lá no paciente, num dente, no molar inferior. Aí tem lá a língua, a bochecha e o que mais que atrapalha a gente fazer a restauração? Porque a gente tem que ficar o tempo todo atento. Saliva. Saliva, muito bem. O paciente ansioso, ele saliva mais ou menos do que o paciente tranquilo, relaxado, zen? Mais. Se ele saliva mais, ele deglute mais ou menos? Mais. Então, um paciente ansioso com parafunção, ele pode chegar à média de 6.000 deglutições por dia. Imagine que ele tem uma interferência oclusal, imagine o que vai acontecer, a quantidade de vezes que esses músculos vão ser acionados na posição errada. Fazendo uma comparação bem grosseira, é como se o paciente aprendesse a contrair mais o pterigoideu esquerdo do que o direito. E ali já levar a mandíbula naquela posição errada para não ter que tocar e desviar. Só que isso vai impactar em um desarranjo muscular do sistema estomatognático todo para baixo, muitas vezes até a planta do pé. Como o Bricot, né, fala lá no livro dele, o Bricot é um ortopedista que é uma referência para os fisioterapeutas, né, um ortopedista francês.
onde ele diz que muitos pacientes, ele tem até umas palmilhas que ele faz para compensar essa diferença de peso entre uma planta do pé e outra, né? Só que essa palmilha, ela trata do efeito. Ela é muito boa para tratar o paciente enquanto ele está na fase aguda. Mas eu tenho vários pacientes que têm diagnóstico de ter a perna mais curta que a outra, e quando faz a radiografia, o osso é do mesmo comprimento. Então, como é que ele tem a perna mais curta que a outra? Será mesmo que ele tem a perna mais curta que a outra? Gente, a quantidade de pacientes com problemas posturais, eu não digo atletas de alto rendimento, mas pacientes que sentem dor no joelho, num joelho só, muitas vezes eles podem ter desvios de postura e sobrecarregar aquele joelho mais do que o outro, e isso vai trazer degenerações. Então, já que o corpo todo é sustentado por músculos, um desequilíbrio muscular que vai trazer um desequilíbrio postural, ele pode causar danos que poderiam ser evitados, pasmem, no consultório do reabilitador, do dentista. Então, se esse meu paciente tiver essa diferença e tiver um espaço entre caninos aqui, poderá ser um sinal clássico de desvio à esquerda. Certo? Vocês entenderam isso aí, não? Ou a internet caiu de novo? Entendi. Sim. Entendeu? Então, uma maneira de analisar seria fazer um modelo partido. Só que o paciente classe 2, você inclui o premolar para partir esse modelo, e no paciente classe 1 e classe 3, você parte de canino a canino, tá vendo? Então, você pode analisar os pontos de contato, se há desvio ou não, certo? Fazer o enceramento oclusal por partes também. É bem simples, qualquer laboratório faz essa trocalização do modelo para fazer a análise oclusal. Só que de nada adianta fazer tudo isso se você não tiver a ideia de que existem desvios e que existem contatos que impedem o perfeito fechamento. Então, quer ver você tirar a dúvida? Pacientes com perda de dimensão vertical, normalmente não coincidem em relação cêntrica com máxima intercuspidação. Se você mandar o paciente abrir a boca inteira, ele não vai ter contato de dentes, então ele vai estar na abertura máxima em relação cêntrica. A mandíbula dele vai estar centralizada em relação ao crânio. Se você observar a linha média, for para trás do paciente deitado e observar da ponta do nariz à ponta do queixo, você vai observar que vai existir um alinhamento entre a mandíbula, a ponta do queixo e a ponta do nariz quando a boca está totalmente aberta. Quando o paciente fecha, você tem que observar a trajetória dessa mandíbula, se ela foi para um lado e para o outro, se ela desviou para um lado só, se ela desviou na abertura, desviou no fechamento, e anotar tudo isso, porque cada desvio significa alguma coisa, a gente pode desconfiar de alguma coisa. E isso é diagnóstico. Diagnóstico é investigação. Então, quando o meu paciente fecha a boca, se essa ponta do queixo estiver desalinhada da ponta do nariz, é porque algum contato desviou essa mandíbula para algum lugar. Porque o correto seria ter o mesmo alinhamento de quando a boca está totalmente aberta até quando ela está totalmente fechada. Vocês entenderam isso ou não fui claro? Entendi, sim. Entendeu? Então eu coloco meu paciente na cadeira, eu vou para a posição de 12 horas, deixo meu paciente em 45 graus ou um pouco mais deitado, posso fazer uma marcação na ponta do nariz e outra marcação na ponta do queixo, no meio do queixo lá, e eu vou observar se esses pontos estão alinhados,
na abertura máxima. E depois eu vou observar o que acontece quando ele fecha a boca. Se esses pontos continuam alinhados ou agora estão desalinhados. Isso é um sinal clássico, né, de que poderá haver desvios ou não. Então eu preciso que os meus caninos toquem e que eu tenha contatos bilaterais e simultâneos. Olha que ele aqui manda acrescentar no canino. Mas eu pergunto para vocês, se os caninos não tiverem desgastes diferentes, dentro do que vocês aprenderam, eu acrescento nos dois caninos, eu acrescento num só. Como é que eu determino? Eu quero atingir esse resultado aí, ó, tocar ao mesmo tempo, não ter espaço entre canino, ou seja, não tocar um lado para depois tocar o outro, mas eu, eu, como eu descubro em qual canino eu devo acrescentar, se eu tiver de acrescentar? Qual é o primeiro sinal clássico de que eu devo acrescentar num canino e não no outro? Não tocar, né? Se não toca, mas Ausência não de toca. toque. Então, mas a primeira coisa que eu tenho que ver é se o paciente está na dimensão vertical correta, se ela está aumentada ou está diminuída, certo? Eu preciso identificar isso. E eu vou dar preferência a acrescentar nos caninos que estão desgastados. E quando há desvio lateral, normalmente um canino está mais desgastado que o outro. Então, em muitos casos, eu vou perceber que depois do ajuste, os meus caninos estão iguais, ou semelhantes. Qual é a exceção? Quando normalmente o canino superior do lado para onde desvia está vestibularizado. Então eu devo equilibrar o meu paciente e depois eu devo fazer o meu ajuste oclusal por correção, ou seja, ortodontia. Então é muito importante eu ter um ortodontista parceiro que fale a mesma língua que eu. Peraí, que Certo? agora eu voei, não entendi, não. Acontece, eu vou repetir, acontece casos, muitos casos, onde eu tenho um desvio para um dos lados, certo? Que sai de relação cêntrica para máxima intercuspidação. E para o lado que desvia, além do desgaste do dente do lado que desvia, o canino superior pode estar, principalmente nas mulheres, mais vestibularizado, ou seja, ele saiu do alinhamento tridimensional do arco. Certo, entendi. Certo? Isso aconteceu no caso, por exemplo, do Rodrigo, que é da turma 2. E a gente fez o alinhamento, depois os dentes posteriores se engrenaram, daí a gente tirou o excedente de resina do canino e o canino veio para o lugar. Certo? E o Rodrigo, como não sente mais dor, também não me procurou mais para eu continuar o alinhamento. Ele só diz que não sente mais nada e que está tudo certo. Mas depois a gente puxa a orelha dele. Então eu posso também, além de acrescentar nos dentes, se eu não tiver certeza, eu posso colocar uma placa. Certo? Eu posso colocar uma placa para tentar centralizar. O que eu não entendo é por que colocar a placa se eu tenho conhecimento de como resolver os problemas de desvio, tá? Eu quero facilitar a vida de vocês. Então, às vezes, na hora de descobrir, veja, vocês acham que quando eu aumento a dimensão vertical, meu paciente pode estar em relação cêntrica ou não? Sim ou não?
Se eu aumentar 10 milímetros a minha dimensão vertical, o meu paciente pode estar em relação cêntrica? Sim. Pode, né? Se ele abrir a boca toda, ele pode estar em relação cêntrica. Então, às vezes, quando não há uma discrepância entre relação cêntrica e Máxima. máxima intercuspidação, eu aumento a minha dimensão vertical, resisto com a minha dimensão vertical aumentada para depois fazer a análise oclusal. É uma técnica também. Ô, Fábio, e quando a dimensão vertical está aumentada, como é que você faz? Assim, quando o paciente está com a dimensão vertical além do que deveria. Felizmente, Paulinho, é muito raro, né? Normalmente o que a gente encontra é diminuição de dimensão vertical. Mas é da mesma forma. Eu preciso, primeira coisa, determinar a dimensão vertical. Sabe um caso onde eu tenho muito aumento de dimensão vertical e que eu preciso diminuir? Casos de cirurgia ortognática, principalmente classe 3. 3 quer dizer, paciente classe 3 tem um terço da face inferior aumentado, né? Paciente biprotuso, por exemplo, também pode ter aumento de dimensão vertical, certo? Então, eu preciso, para tornar esse paciente ortognata, eu preciso da cirurgia, mas antes eu preciso de ortodontia. A gente tem notado muitos pacientes hoje reabilitados com invasão do espaço funcional livre. Qual é o problema de invadir o espaço funcional livre? Qual é o maior problema de invadir o espaço funcional livre? O que é que vai trazer de desconforto para o paciente quando a gente invade o espaço funcional livre? Que é o que a gente está estudando agora. O que é que vocês me dizem? Teme. Como? Qual o nome? Vai Como? bater os dentes durante a mastigação, né? E durante E dificuldade para falar. isso, problemas fonéticos. Então, no caso de dentadura, por exemplo, né, paciente que usa duas dentaduras, eles ficam, como diz no popular, quebrando coco, né? Ele está comendo e você está escutando o barulho dos dentes batendo. É um sinal que eu invadi o espaço funcional livre. Mas principalmente a dificuldade fonética. E aí eu volto para o tema da pergunta de Paulo. Quando o paciente é classe 3 ou biprotuso, Paulo, ele consegue falar bem ou ele tem dificuldade de falar? O paciente biprotuso ou O classe 3, biprotuso ainda vai, mas o classe 3 tem mais. O biprotuso também tem. dificuldade de articular os sons, não é isso? É. Então, o principal problema de aumentar a dimensão vertical além da dimensão ideal, aceitável, não vamos chamar de ideal, né? Porque ideal é aquela que a natureza nos dá. Quando a gente reabilita, a gente consegue uma dimensão vertical aceitável, né? Aceitável. Dentro do nosso altruísmo de tentar copiar a natureza, um objetivo inalcançável, né? A gente chega mais, quem chega muito próximo, vamos dizer assim, se diz no ditado que chega próximo da perfeição, mas a perfeição é a própria natureza, né? Então a gente busca o inalcançável que é a perfeição, mas quanto mais perto a gente chega, às vezes o paciente até diz, né? Ficou perfeito, doutor, né? Mas não ficou perfeito, né? A gente se ilude que ficou perfeito. Perfeito é o que a natureza faz, né? Certo? Então, como que eu consigo saber se eu invadi ou não a dimensão vertical? Fazendo enceramento e provisório. E testando. Fazendo testes fonéticos, botando o paciente para mastigar. No equilíbrio postural e oclusal, a gente descobre esse caminho através dos acréscimos com resina composta. Certo? Aí eu vou compartilhar aqui uma pergunta que Paulo me fez no particular, e que
eu acho que é importante compartilhar com vocês, porque é a nossa realidade, e a minha também, em determinada situação. Qual resina eu posso usar nos meus pacientes, fazer meu equilíbrio, que não tem o custo da Stellite, que agora está um absurdo, né? Uma bisnaga de Stellite agora está mais de R$ 500. Então, assim, qual resina eu posso usar para fazer meu equilíbrio? Quais são as resinas, por curiosidade, que vocês usam no dia a dia de vocês? Vocês podem me dizer, não? Eu uso a Z250 e a Harmonize. Certo. Então, a Harmonize eu nunca trabalhei. A Z250, ela tem um polimento legal. Por exemplo, uma resina muito boa é a Carisma Diamond da Cusa, mas para equilíbrio ela não é boa, porque ela tem muita sílica e ela é uma resina que o polimento dela é um pouco mais complicado. Então, procura usar resinas que tenham facilidade de polimento. Porque no equilíbrio, a gente precisa. A Harmonize, o polimento é muito bom. Muito, Pronto. muito bom. Então, essa é uma resina. As resinas que têm um polimento bom, que a gente consegue. Para ter atrito, eu preciso ter uma superfície áspera. Eu preciso ter contatos que permitam atrito. Então, se eu tenho superfícies polidas, eu vou conseguir levar o paciente com mais facilidade para a posição desejada de equilíbrio, entenderam? Então, qual resina eu posso usar para fazer equilíbrio? Qualquer uma que dê um bom polimento. E aí cada um adequa a sua realidade de consultório ou do serviço que você trabalha. Entenderam isso aí, não? Sim. Então, dentro desse raciocínio, por que usar a Stellite Ômega, que é tão cara? Porque ela tem um excelente polimento, ela tem uma resistência ao desgaste muito boa e ela é uma resina maravilhosa, mas às vezes é inviável, né? E eu entendo isso, por exemplo, os pacientes da escola usar Stellite Ômega é bem inviável, tá? Mas no paciente do consultório, dependendo do perfil do paciente, às vezes não é. Então, usar a resina dentro da sua realidade, mas dar prioridade ao polimento. Resinas que tenham um excelente polimento para que eu consiga levar o paciente para a posição de equilíbrio com mais facilidade. Ô Fábio, você tem, eu vi que, eu acho que Ana perguntou, experiência com a Palfic, que é da Tokoyama também, né? Ela é muito boa, ela tem um polimento muito legal. O que eu percebo é que ela não tem a mesma resistência da Stellite Ômega. Eu acho que nisso eles evoluíram. Mas é uma excelente resina. Excelente. É uma excelente resina. O futuro, gente, da prótese, o futuro da prótese são os polímeros, não são as cerâmicas. É que a gente não conseguiu nem chegar perto da natureza, né? Na natureza, a gente tem uma dentina que é uma borracha dura, né? Então ela tem capacidade de absorver impacto. E a gente tem um esmalte de Ô, cobertura que Fábio, e usar uma resina? Como, Elu? Acho que cortou. Usar uma resina para dentina e outra para esmalte? Era essa a pergunta? Oi? Foi. Vocês... O som está meio interrompido. Hum. Não, a gente poderia usar, por exemplo, poderia usar a. Tá ouvindo? Estou ouvindo bem. Eu ouço bem. Agora cortou. A gente poderia usar a Stellite Ômega para finalizar. Por exemplo, você usar para a última camada, você usa um esmalte ou para finalizar com ela e usar por exemplo, uma Carisma Diamond e junto com ela e fazer a última camada com a
Com a ômega, com a seleta ômega? Então, a acusa, ela durante muito tempo, ela, ela mandava que a gente usasse uma resina mais parecida com dentina e depois cobrisse com a Durafil, que era uma resina que tinha um polimento muito bom. A própria Stellite Ômega, ela tem a resina, não sei se você percebe, que eu sei que você usa ela, mas a resina de dentina dela, como tem um pouco mais de carga, até para ficar mais opaca, né? Ela tem uma consistência diferente do esmalte. Então, a própria Stellite Ômega, você consegue fazer a dentina com material um pouco diferente de consistência do material de cobertura final. O esmalte, como ele é mais micro nano particulado, ele tem um polimento melhor do que o polimento da dentina dela. Não sei se vocês já perceberam isso. Tanto a consistência da resina como o polimento final são diferentes. Entendeu isso aí, não? Então, Sim. posso, respondendo a sua pergunta, eu devo usar uma dentina para fazer uma estrutura interna e recobrir, terminar sempre com esmalte. Certo? Eu tanto vou ter o ganho estético como funcional. Tranquilo? Então, nosso objetivo depois de um enceramento é ter um resultado como esse do modelo aí, ó, do enceramento, tá? Então, o enceramento anatômico, ele é um tratamento por adição. Então, ele tem tudo a ver com o que a gente está fazendo. Em que situações, aonde eu aumento? Então, eu resolvi, centralizei com meus caninos. Então, eu terminei, coloquei meu paciente na dimensão vertical correta, copiando a natureza, como acontece quando há a dimensão vertical primitiva, né, lá nos dentes anteriores. Depois eu vou querer formar o meu plano oclusal. Como eu determino esse plano oclusal? Em que posição eu ponho esses dentes? E aí depois que é o setor 3, depois eu termino com o setor 4, que é a oclusão e o fechamento dos arcos, tá? Mas em que posição eu boto esse meu plano oclusal? Qual é a referência que eu uso para posicionar as pontas de cúspide dos dentes inferiores? É no achômetro? Como é que vocês pensam que a gente vai colocar esse dente na posição tridimensional ideal, na zona neutra, para que o paciente não morda a bochecha, não morda a língua e que haja melhor eficiência mastigatória? Qual a posição que eu ponho meus dentes? Vocês podem me dar uma ideia? Terminei de colocar meus caninos, fiz os anteriores. Agora eu vou para o plano oclusal, para posteriores e inferiores. Aonde eu começo a colocar meu primeiro premolar, depois o segundo, depois o primeiro molar, depois o segundo molar? Em que posição? Eu não tô entendendo, Fábio. A ponta da Termina- cúspide no fundo da fossa, do superior. Mas eu não tenho dente superior ainda. Eu estou construindo meu plano oclusal. Então, meu Vai paciente seguir o precisa tipo de reabilitar. orientação? Ah, sim. Eu vou mostrar agora nos modelos como que a gente põe esses dentes. Mas eu tenho várias referências. Eu posso usar uma placa de Monson, tá? Eu posso usar uma bandeirola de Baldrick para determinar a posição da ponta das cúspides. Mas eu preciso entender que se eu traçar um compasso com aproximadamente 4 polegadas de raio, eu vou passar da ponta de cúspide do meu canino até o centro do côndilo. Então eu terei harmonia nesse plano oclusal. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, primeiro, ó, eu começo por anteriores. Olha só. No nosso protocolo, a gente começa pelos caninos, né? Sempre pelos caninos. Então, o setor 1 e o setor 2, eles são feitos concomitantemente, tá? Mas é mais fácil
restabelecer a anatomia de dentes destruídos, copiando a anatomia que seria a anatomia sadia desses dentes, né? Eu tenho mais referência aí, diferente de uma prótese total, onde eu não tenho referência nenhuma. Estão entendendo isso aí, gente? Uhum. Então, o enceramento começa por aí, né? Mas cuidado, o momento é qualificado. Então, eu vou Sono, é? repetir, ó. Eu busco forma e tamanho, ou seja, anatomia. Depois eu vou buscar dimensão vertical. Depois eu vou buscar a guia anterior, quando eu fizer o setor 1 e 2. Aí eu vou, o que ele chama de desprogramar, aí eu chamo de alinhar, né? De centralizar e equilibrar. E depois eu vou iniciar o meu tratamento, tá? Então, observem essa paciente e depois de reconstruído. Observem essa paciente depois de reconstruído. Então, vocês acreditam ou não que a erupção passiva, hein, Paulinho? Nessa hora você acredita que há erupção passiva ou não? Nessa hora aí, não. Eu acredito que existe, mas nesse caso, não. Nesse caso aqui, eu vou mostrar vários casos, mas nesse caso aqui, houve compensação óssea, esse paciente tem ou não tem perda de dimensão? Tem sim. Como eu posso dizer sem ver a face do meu paciente? E se esse osso todo aqui instruiu e compensou e ele está na dimensão correta? Será que é possível isso? Gente, se isso fosse possível, como alguns já disseram, a gente jamais conseguiria reabilitar esse paciente, porque eu invadiria espaço funcional livre e não ia conseguir nem falar. Ou eu teria que extrair todos os dentes dele para cortar osso para botar implante. Então, como disse Paulinho, esse paciente tem. Então, imagine que se existisse realmente essa erupção, eu teria que fazer isso, eu teria que destruir todos os dentes, né? Mas não. O que a gente normalmente faz não é fazer osteotomia e gengivectomia, e sim recuperar essa dimensão. Como que eu Ô, sei? Fábio, Oi, tem só que fechar a janelinha que fica na frente, porque ela fica já em cima da imagem. tem um Isso, ursinho valeu. aí que está atrapalhando, né? Mas olha uma coisa que eu quero que vocês percebam. Olha a posição da papila aqui em relação ao superior e olha quando abre essa dimensão. Por quê? Porque quando eu tiro o contato de interferência oclusal, eu levo meu paciente, quando não há toque de dente, eu levo ele para a relação cêntrica. Então, eu poderei ter o alinhamento do desvio automaticamente, principalmente com o uso de provisórios. Então, observe a ponta dessa papila onde está e a ponta dessa onde está, mas vejam que eu tenho um engrenamento de dentes aqui. Se eu abro essa dimensão vertical, vocês estão me ouvindo aí, gente? Vocês Sim, me sim. ouvem? Muito bem. Sim. Sim. Se eu abro essa dimensão vertical um pouco e eu coloco pontos de equilíbrio aqui no canino, nos caninos, eu poderei levarei esse paciente à relação cêntrica e aí automaticamente eu já poderei ter um alinhamento dessas papilas, o que não é sempre significativo. Mas observem a posição aqui e quando aumenta a dimensão, como já houve um alinhamento maior. Então, olha essa paciente, né? E percebam que com essa situação, muitas vezes eu tenho, eu poderia ter que fazer então uma osteotomia e gengivectomia, mas a gente sabe que na verdade não é isso, né? Não é isso.
Então, olha o posicionamento muitas vezes na dimensão diminuída, e depois que eu ponho o paciente em relação cêntrica, muitas vezes eu abro a mordida, o que aconteceu aqui, por um processo de indução. E a gente vai falar mais na frente sobre indução. Como induzir o paciente à relação cêntrica? Não é com força, não é empurrando a mandíbula para trás, não é apoiando nem estimulando o paciente, mas induzindo. Induzindo é acompanhando o movimento. Muitas vezes eu vou encontrar onde está o ponto de desequilíbrio e vou levar novamente meu paciente para o equilíbrio oclusal. Observem essa imagem aqui e vejam o que é que eu tenho aqui entre caninos. Ó. Estão vendo aqui? Sim ou não? Sim, sim. E aqui, ó. O que é que houve? Por que esses caninos estão afastados e esses estão próximos? Vocês acham que o nosso famoso professor sabe disso? Vocês acham que ele sabe disso? Vocês acham que alguém já estudou isso? E eu vou me fazer entender agora. Claro. Eu esqueci o nome Aqui, do efeito. aqui, não se sabe. Ele está preocupado com a relação cêntrica. Mas ele não sabe do desvio. Ah, mas tu não tinha dito que quando ficava um espaço entre um canino e outro, eu esqueci, tem um nome, eu anotei. É zênite imediato. Isso. Pode haver, mas o que eu digo a vocês é que, olha só, vamos observar. Eu vou começar a fazer sempre análise, sempre eu vou buscar fazer análise do ponto de vista do equilíbrio postural e oclusal. Olha só, o que ele está dizendo é que essa paciente, por interferência oclusal, começou a levar a mandíbula para diante e por isso houve desgaste dos dentes anteriores. Vocês entenderam isso ou não? Vocês entenderam isso? Ó, Sim. Sim. muito bem, muito bem. Então vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês é que de fato houve isso. Quando eu induzi a minha paciente, eu descobri a posição, né? E levei ela à relação cêntrica. Mas o que eu quero que vocês vejam é além disso. Além. Tem um espaço entre caninos aqui, não tem? Não tem um espaço aqui? Sim. E aqui tem? Não. O que é que houve com esse canino superior que não houve com esse aqui? Desgaste, né? Né? Olha só. Olha o que houve com esse canino e olha o que houve com esse premolar. Os meus alunos estudiosos e interessados que estão na quinta-feira às quase 10 horas da noite estudando oclusão, eles vão me dizer agora o que é que eles fariam nesse caso para diagnóstico oclusal. O que é que vocês fariam aqui? Reconstruir o canino, né? Reconstruir o canino. Reconstrói o canino, o 23, né? Então, primeira coisa, concordo e já digo que o caminho é esse. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Eu marco um ponto vermelho aqui num ponto aqui de um incisivo, certo? Mas primeiro eu marco aqui no superior que é fixo. Boto o paciente em 12 horas, vou para trás do paciente, mando o meu paciente abrir a boca ao máximo. Para isso, o meu paciente não pode estar com dor, com bruxismo, com trismo, dificuldade de abrir a boca. Eu mando meu paciente abrir a boca ao máximo, vou para trás do meu paciente e marco um ponto nesse dente que coincida com esse aqui. Certo? Entenderam isso, não? Sim. Com a boca aberta, A boca aberta professor, ao vai- máximo. ele Ao vai abrir máximo. no máximo, a gente vai marcar um ponto no dente inferior e um ponto que coincida no... Não, vou repetir.
eu marco um ponto no superior. Eu marco normalmente de vermelho, tá? Eu vou Com a mandar boca meu paciente fechada. em qualquer posição. Aqui é fixo. Eu vou para trás do meu paciente, posição de 12 horas, deixo ele em 45 graus ou um pouco mais deitado e mando ele abrir a boca ao máximo. Aí eu vou para trás e marco um ponto no inferior que coincida com esse ponto superior. Com a boca aberta. Certo? Depois eu mando o paciente fechar a boca. E observo se esse ponto está mais à Se coincide, né? esquerda, mais à direita, ou se ele coincide novamente. Se meu paciente com a boca totalmente aberta está em relação cêntrica, quando ele fecha, ele também deveria estar em relação cêntrica, ou seja, esses pontos deveriam coincidir. Se esse ponto tiver mais para cá em relação superior, eu tenho um desvio à esquerda. Se ele tiver mais para cá em relação superior, eu tenho um desvio à direita. Vocês entenderam isso, não? Sim. Deixa só confirmar o finalzinho. Se o ponto tiver para o lado esquerdo, o desvio é na direita. Se o ponto tiver para a direita, o desvio é Não, na esquerda. não. Se o ponto tiver mais para cá, olha a minha seta. Certo, mas para a esquerda do E à paciente. esquerda do meu paciente, o desvio é à esquerda. Se o meu ponto tiver mais para a direita, o desvio é à direita. Entendi. Entendeu? O que é que eu Para onde, faria? para O onde o que é que inferior eu... foi, o professor, Hã? a questão de abrir o máximo a boca é para tirar a ação da musculatura, é isso? Seria isso? Isso, para tirar a ação da musculatura e, Que aí, e aí colocar o ele está paciente em incêntrica, né? relação cêntrica. Eu quero que a minha mandíbula fique em relação cêntrica, incêntrica em relação à base do crânio, sem interferência de ponto de contato prematuro. Certo. Às vezes o paciente não consegue. Eu mando o paciente abrir a boca e botar a língua toda para fora, forçar a língua 3 vezes, sem tocar dente, porque eu quero ali tentar desprogramar esse meu paciente. Entenderam isso, não? Sim. O que é que vocês acham que vai acontecer, pelo que vocês estão vendo aqui, quando eu colocar um ponto aqui e um ponto aqui na abertura máxima? Vocês acham que esse ponto vai estar coincidente nesse caso? Vai estar para a esquerda ou para a direita do paciente? Aí tá para a esquerda. Isso, muito bem, Aninha. Se vai estar para a esquerda, eu vou reconstruir esses caninos até que esse ponto, eu não tiro ele, até que ele esteja coincidente aqui. Ou seja, essa mandíbula vai vir para o lado de cá, tá? E eu vou ter o meu paciente agora com os caninos centralizados e estabilizados. Por Então isso eu você preciso de uma resina bem polida, para que ele toque aqui e desvie para cá. E na outra consulta, quando ele voltar, ele abre e fecha nessa posição nova. E aí meus caninos vão estar tocando aqui, ó. Ô, Fábio, então eu começo reabilitando pelo lado do Primeiro, desvio, né? Os dois caninos do lado do desvio. depende. Nesse caso aí, que parece não ter desgaste aqui, sim. Nesse caso, sim. Mas se eu tiver desgaste em todos, olha o desgaste que tem aqui, ó. Olha só. Um E olha cantinho, como aqui está inteiro, ó. Olha como esse lado está inteiro. Tá vendo? tá aí. Mas vamos dizer que eu tivesse um desgaste menor desse lado e um desgaste maior do outro. Eu começaria restaurando o desgaste menor e polindo, e depois trazendo essa mandíbula com essa nova referência para cá. É isso mesmo. Tem uma coisa interessante aqui que eu queria que vocês observassem, e eu vou discutir muito agora clinicamente com vocês na prática. O que é que eu tenho desse lado aqui da boca que eu não tenho desse lado e que pode ter sido o ponto de partida para esse desvio à esquerda? Tem uma coroa aí no 25. No 15. Isso, uma coroa cerâmica.
Cerâmica é um material duro ou é um material mais fácil de desgastar? Duro. Tudo. O dentista que fez essa coroa, ele que não me escuta, eu não sei quem é, talvez, espero nunca conhecer, porque ele deve ser lá da Argentina ou de outro lugar, mas provavelmente essa coroa é que trouxe esse paciente para esse desvio. Então, uma simples coroa, aparentemente simples, ela pode ter causado um contato deflectivo que tocava aqui e desviava para o outro lado e que causou todo esse dano. Olha só. Quando eu descobri isso, eu fiquei tão nervoso, porque eu comecei a perceber a quantidade de erros que eu posso ter cometido até chegar até ali. E pior, a quantidade de erros que os meus alunos podem cometer sob a minha orientação. Isso deixa a gente impaciente, porque muitas vezes dá vontade de fazer um recall, chamar todos os pacientes que a gente tratou até hoje para tentar mudar alguma coisa. Acertar meio que as contas com a natureza, tá entendendo? A gente não sabe disso, mas provavelmente essa coroa, ou um terceiro molar que erupcionou, causou um contato deflectivo que trouxe essa mandíbula para esse lado. Entenderam esse raciocínio aí, gente? Sim. Sim. Eu não vou estar no consultório de vocês depois, mas eu preciso ser uma muriçoca que entra no ouvido de vocês e conta essa história para que vocês se lembrem dela por muito tempo. Então, olha aí. Agora, na hora de restaurar esses dentes, primeiro eu tiro o paciente do contato deflectivo, ou seja, da dimensão que ele estava em oclusão habitual. Eu levo o meu paciente agora para a relação cêntrica. E agora vamos fazer o enceramento. O enceramento começa pelos caninos, né? Mas eu faço isso sempre na boca. Depois setor 1, setor 2, setor 3 e por último setor 4. Olha o alinhamento dos dentes, como é que segue e como a costidista vestibular do primeiro molar superior, ela passa no suco disto vestibular do primeiro molar inferior, isso aqui no movimento, no ciclo mastigatório, tritura o alimento, certo? Isso um paciente, nesse caso aqui, um paciente classe 1, né? Então, o meu plano oclusal, tá, que sai do canino até o centro do trígono retromolar, criando a curva de Spee, certo? Aqui eu vou ter a imagem. Primeiro, eu preciso ter uma continuidade do canino com as pontas de cúspide vestibulares e da crista distal do canino passando de um dente a outro para que o alimento possa fluir. Então, uma coisa que eu preciso observar com vocês na anatomia é que haja sempre, então, crista de trabalho, crista de balanceio, só para ilustrar, né? No paciente classe 1, eu vou ter uma relação de custo de fossa, no paciente classe 2 ou 3, custo de rebordo marginal, mas eu sempre vou do setor 1 para o setor 2, depois do setor 3 para o setor 4. Uma coisa que eu Fábio, preciso você observar... Sim, pode perguntar. Você faz esse posicionamento, né? E nos caninos. E para você fazer a moldagem e a transferência para o articulador, você estabiliza o molar lá atrás, porque você vai fazer um enceramento. No equilíbrio postural e oclusal, eu faço canino e faço a cúspide mediana do primeiro molar inferior no fundo da fossa do primeiro molar superior. Eu crio a minha dimensão vertical anterior, deixo que os caninos centralizem e estabilizem,
e depois eu crio minha dimensão vertical posterior, fazendo a ponta da custe mediana no fundo da fossa do superior. Mas se eu não tiver referência do superior, por desgaste ou qualquer outra situação, eu vou colocar minha curva de Spee, curva de Wilson, ou seja, com a placa de Monson, eu vou fazer o meu primeiro molar inferior para depois fazer o primeiro molar superior. Mas eu estabeleço minha dimensão vertical igual à natureza nos dentes anteriores para depois fazer nos dentes posteriores. Eu posso pegar esse enceramento, se eu quiser trabalhar de maneira analógica, né? Eu posso duplicar esse modelo, vazar gesso e fazer moldeiras de acetato. E aí, com essas moldeirinhas de acetato, e a melhor para trabalhar é a 01 leitosa, que ela não gruda o acrílico nela, eu posso usar essa moldeira e fazer um furinho por trás, injetar resina flow. Eu posso colocar resina acrílica, eu posso colocar bisacrílica, mas desde que eu transfira as informações do enceramento para a boca, tá? Eu posso fazer uma muralha de silicone, certo? Ele utiliza essas moldeiras de acetato, também é legal, fiz muito já. Vocês estão entendendo isso aí, gente? Até agora? Ô, Fábio, e a bisacrílica não gruda não nela? Nessa Se ela 01 for leitosa? a 01 leitosa não gruda, não. Ela é bem molinha. Então eu tenho aqui, ó, olha as trajetórias, olha, eu preciso ter cristas alinhadas e sulcos alinhados. E eu terei aqui o direcionamento protusivo, o direcionamento de trabalho e o direcionamento de não trabalho, certo? Mas eu preciso ter o alinhamento de fossa para que o alimento entre e seja triturado. Se eu tiver cristas com alturas diferentes, eu terei impacção de alimento. Isso diminui a eficiência mastigatória. Da mesma forma, no inferior, e vocês observem, ó, o alinhamento da fossa e o alinhamento das pontas de cúspide. Alguma dúvida aí, gente? Uma coisa importante também é a convergência dos caninos. Os caninos, eles são convergentes. Tem dúvidas? Dúvida, gente? Linha de referência. Não estranho, ó, vocês vão perceber muitas reabilitações onde o molar segue essa linha. Não é assim. A custo de dígito vestibular do primeiro molar superior, ela tanto é abaixo do plano, como ela é mais vestibularizada. Porque ela precisa passar aqui no ciclo mastigatório, no suco dígito vestibular do molar inferior, para triturar o alimento. Então, sempre que eu tiver um suco, eu vou ter uma crista, uma vertente para triturar o alimento naquele suco. Então, quando eu coloco o meu paciente na dimensão vertical correta, olha o que é que acontece. Ó. Então, aqui ele coloca com um sorriso triste e aqui com um sorriso feliz. Então, eu terei ponta de custe em fundo de fossa. Não confundam, não é a ponta da custe que encosta lá no fundo da fossa. Ela encosta em 3 pontos. Ó. O apoio dela é um apoio tridimensional, tá? Da ponta de custe no fundo da fossa. Entenderam isso aí, gente? Sim. Então, eu tenho aqui entre pontas de custe uma média de 5 milímetros na nossa população, tá? Eu tenho uma média de 5 milímetros na nossa população. Aqui só exemplo de como aplicar cerâmica, né? Mas a gente não faz nem metalocerâmica mais hoje, eu pelo menos não faço metalocerâmica. Mas só para vocês entenderem que quando a gente aplica cerâmica, a gente precisa ter uma estrutura uniforme para não haver fratura da cerâmica, né? Então a minha infraestrutura ela não pode ser só uma casquinha, ela tem que ter anatomia reduzida,
certo? Mas na minha reabilitação eu preciso ter tripoidismo, ou seja, eu preciso ter o maior número de toques. E para que eu não tenha contatos deflectivos, eu preciso que eles toquem na mesma posição, com a mesma intensidade de um lado e outro. Não é nada fácil numa reabilitação. Então, aqui, ó, voltando para a natureza, a dentição primitiva e a dimensão vertical primitiva, setor 1, setor 2, certo? Como ilustração. Setor 3, eu tenho o plus canino, ou seja, o canino mais alto, mas eu tenho na curva de espio uma continuidade. Em nenhuma situação eu poderei ter a ponta de custo de balanceio do molar inferior nem muito baixa e nem muito alta. Ela tem que ser alta o suficiente para segurar a língua de vir para a mesoclusal, e ela tem que ser baixa o suficiente para que não permita interferência oclusal nos movimentos de lateralidade. Vocês me ouvem bem, gente? Sim. Sim. Desculpem estar Sim. perguntando, até porque hoje, como está caindo, né? Então, mais ainda. Então, eu poderei duplicar aquele modelo encerado e colocar o material que eu precisar na boca diretamente com essas moldeiras de acetato para atingir esse resultado que eu chamo de diagnóstico. Agora tem uma moda aí de reabilitar o paciente com resina flow. Então, tem uma moda aí até no digital, né? De usar essas moldeiras e injetar resina flow. Tem várias técnicas, cursos, profissionais de renome, como o Vitor Clavijo, tem dado curso de reabilitações baseado no enceramento através de injeção de resina flow. Né? Mas olha a harmonia aí, ó, que a gente só consegue com enceramento, né? Certo? O canino tem que ser convergente, um canino e outro, né? Então, e no setor 4, que é o último, né? Eu terei uma continuidade e, como no canino inferior, um plus na costícia vestibular do molar superior. Certo? Então, nós não estamos tratando só dentes, né? A gente trata pessoas, né? E a gente vê isso nos olhos. Então, o nosso paciente, ele sorri também com os olhos e não só com os dentes, né? Da mesma forma dessa senhora. Será que a gente resolve um caso desse sem aumentar a dimensão vertical? O que é que vocês acham? Parece que ela tem perda de dimensão? Ou não? Sim. Eu acho que parece. Essa é uma realidade no nosso consultório, né? Então a gente faz acréscimos. Eu sempre trato dessa forma, né? Eu vou pelos caninos, depois eu aumento. Uma senhora como essa, eu jamais deixo ela que nem um vampiro, né? Eu aumento com resina, melhoro para ela se sentir melhor, corrigir. Nesses casos, eu tenho certeza que há problemas posturais sempre, né? Às vezes já crônicos. Mas olha a diferença nos olhos, né? Quando ela observa o resultado. A gente começa a ver. Aqui me parece não estar ainda na dimensão correta, mas já bem melhor que aqui, né? Certo? E a gente pode fazer esse acréscimo, ó, com resina acrílica, com overlays para o paciente usar e cimentar, ou com resina composta, que é como eu prefiro, certo? Eu prefiro trabalhar com resina composta. Mas observem, olha a relação dessa papila com essa, e olha aqui como ela está bem mais desviada para cá. Então, sempre que eu tiver
uma discrepância entre oclusão habitual e relação cêntrica, normalmente eu vou ter um contato deflectivo. Essa paciente parecia ser classe 3, mas depois de colocar ela em relação cêntrica, ela é realmente classe 1. Mas ela ainda me parece ter um desvio à esquerda. Olha aí. Olha como eu tenho a papila, à medida que eu vou abrindo, ela vai centralizando, ela vai vindo para cá, vejam. Olha a posição dela e olhe como ela vem mais para cá. Ó. Olha a posição e olhe como ela vem mais para cá. Então, se eu abrisse a boca ao máximo, essa papila estaria exatamente centralizada com essa aqui. Nesse caso. Vocês entenderam isso, não? Entenderam? Sim. Eu não quero, eu não quero que vocês tenham obsessão por alinhamento de papila nem de linha média, não é isso. Mas eu quero que vocês tenham obsessão por alinhamento entre a mandíbula e a maxila e principalmente o sistema neuromuscular. Ou seja, relação cêntrica. Então, esse é um caso feito no curso lá do Diego Soler, na Espanha, e eu quero que vocês emitam uma opinião sobre esse caso. Olha o nível de destruição, né? Olha o nível de destruição. Não é incomum em homens, né? Não é incomum em homens. Vocês acham que é possível chegar nesse nível de destruição sem contato deflectivo dentro do que vocês conhecem hoje? Vocês lembram das aulas do Marco Lavoisier, que ele fala das cretas do pé de cabra? Vocês lembram disso? Ele falou para vocês lá na aula? Eu faltei essa aula. Oi? Como? Cortou muito. Estão me ouvindo bem, gente? Sim, estamos ouvindo sim. Mas ele falou sim. Fratura, Ele falou. cavitações, fratura, destruição do esmalte. É lei de Murphy, quanto pior, melhor. Certo? Então é assim, ó, vai perdendo guia, vai desgastando, mas o apertamento, o bruxismo são características semelhantes à ansiedade. Então é como se desse uma coceirinha na boca, assim, ó. Vou tocar aqui e é bonzinho, eu fico sentindo aquela sensação de prazer quando eu ranjo os dentes nessa posição. Então, mas para eu sentir ter essa sensação, eu tenho que tocar num ponto que aquele dente fique apertando naquela posição. Então, é como o bruxismo, a parafunção, é como uma coceira, uma ferida que está cicatrizando. Quando ela está cicatrizando, se eu for lá e coçar, ela abre de novo. Só que como eu não tratei para que ela não coce, eu não protegi ela para que ela não coce, se eu meter a unha lá, ela vai abrir de novo. Então, assim, esse processo é um processo destrutivo, é uma doença realmente. Será que se eu simplesmente fizer coroas ou facetas, esse paciente destruiu o que a natureza deu a ele, ele não vai destruir o que eu fiz? O que é que vocês acham? Claro que vai. Destruir. Olha o canino desse lado, tá? E olha o que eu tenho desse outro lado aqui. Olha a rampa de desgaste aqui. Será que esse paciente não tem nenhum desvio? Só tem perda de dimensão?
olha o que é que acontece. Eu vou voltar um pouquinho para esse paciente aqui, para que vocês percebam que aparentemente quando ele toca, ele também toca e desvia para cá, porque aparentemente há um desgaste maior desse lado do que nesse. Como que eu descubro se há um contato deflectivo? Por que não aumentar todos nessa nova posição sem mexer só nos caninos? Quando eu alinho pelos caninos, eu centralizo e estabilizo nos caninos e corrijo o desvio e a dimensão, eu dou oportunidade ao paciente de me dizer o que ele está sentindo após esse diagnóstico. Isso era mais ou menos o que o Dr. Aníbal faz e muitos outros fazem com a placa mio-relaxante ou com as overlays cimentadas, unidas. Eu tenho um instrumento reversível de diagnóstico. Mas concordam que o acréscimo com resina composta é também um procedimento reversível de diagnóstico? Se eu quiser tirar essa resina com a pedra chofu, Arkansas, eu tiro. Então, só que a diferença é que a placa ele pode usar ou não. A minha resina, ele é obrigado a usar e sentir a diferença. Então, como instrumento diagnóstico, ela é muito importante e muito eficiente, como vocês já viram na prática com os pacientes de vocês. Então, para que eu chegue na dimensão vertical correta com o paciente em relação cêntrica, para que eu possa reabilitar o meu paciente, eu preciso ter todo esse conhecimento de oclusão. Muito bem. Nós estamos com 2 horas de aula e eu acho que se a gente esticar mais, eu tenho muito mais coisa para falar para vocês, mas eu acho que fica cansativo, né? Então, a minha sugestão é que a gente retorne novamente. Na próxima, eu vou fazer um conteúdo teórico um pouquinho menor e a gente vai entrar um pouco na parte de casos clínicos, tá? Pode ser assim? Pode, sim. Pode sim. Então, dúvidas?